Olá pessoal, meu nome é Irã Barreto e é um grande prazer estar junto com vocês aqui nessa nossa primeira aula do curso Primeiros Acordes, iniciando os estudos ao instrumento, ao canto e aos instrumentos, ao instrumento, né? Então nós temos a guitarra, hoje é a nossa primeira aula, uma aula assíncrona, teremos 8 aulas durante o curso, são 4 aulas assíncronas e as outras 4 aulas síncronas, né? E estamos aqui dispostos a tirar todas as dúvidas e tudo mais, mas é muito importante que vocês possam ver esta aula aqui e treinarem bastante também os conteúdos. Inicialmente, nós iremos explanar o instrumento, né? A guitarra, conhecer um pouco mais detalhadamente cada elemento, cada parte do instrumento, né? Que é muito importante, incluindo tudo, afinação e alguns acessórios também, como o talabar, a palheta, né? Que nós precisamos usar também. Em determinados momentos também a palheta pode não ser usada também, pode usar os dedos de forma com os exercícios e tudo mais, né? Então, vamos diretamente ao ponto. Essa aqui é uma guitarra Gibson, né? Americana. Então ela é um instrumento elétrico. Tem a sua parte aqui o corpo do instrumento, o braço, a escala, não é? Eu quero detalhar bem direitinho aqui, mostrar para vocês de pertinho, para vocês entenderem. Eu acho que devidamente a gente já conhece o instrumento, mas detalhadamente é preciso que a gente possa fazer essa explanação, né, com o instrumento. O corpo é onde fica localizados os captadores. Nesse caso aqui são 2 captadores aqui. A ponte, que é onde fixa as cordas nessa direção. A ponte, o cavalete, essa é a ponte. Ponte fixa, vou mostrar aqui pertinho, é uma ponte fixa. Ela não tem alavanca, né? Com a ponte Floyd Rose, por exemplo, que é usada a alavanca, mas eu tenho como exemplo aqui uma outra guitarra que ela possui a alavanca, né? Eu vou mostrar aqui só rapidinho. Vou pegar aqui a outra guitarra. Pronto, essa guitarra aqui é uma guitarra Fender Square, né? E ela também possui o mesmo padrão, né? Um corpo com um design diferente, que esse aqui é Strato, uma guitarra Strato, aquela outra é SG, uma Gibson SG. Essa é uma Fender Strato. E nós temos aqui um escudo, né? A outra guitarra também tem um escudo. Quando voltarmos para a outra a gente vai perceber também. Potenciômetros de volume, tonalidade, né? E a chave para a troca dos captadores. Nesse caso da Strato nós temos 3 captadores, single coil, né? Uma ponte, e aqui é o detalhe que eu queria mostrar. Essa ponte ela já tem a possibilidade de usar uma alavanca, que no caso aqui eu não encontrei a alavanca, deve estar em algum lugar perdido aqui pelo quarto, mas enfim, ela é usada para, essa alavanca é um artifício para mudar o som, para usar algumas técnicas que veremos posteriormente aqui nas nossas aulas, né? E é isso. Voltando a outra guitarra, que é o mesmo padrão dessa, né? Com todas as suas partes, não é isso? Então a gente tem aqui a ponte, que eu já falei, os potenciômetros. No caso aqui a gente já tem um número maior de potenciômetros. Lá tem 3 potenciômetros, um com volume e os 2 de tonalidade, né? Grave e agudo. Aqui a gente já tem potenciômetro independente, né? de volume.
para cada captador. Aqui tem um volume de um captador, volume do outro captador e a tonalidade, né? Tom, grave e agudo. Aqui é uma chave que muda a instalação dos captadores. Aqui a gente tem um timbre diferente. Vou mostrar um pouco aqui do timbre. Vou aproximar mais um pouco. Nessa posição para baixo, a gente tem um som mais agudo, né? No meio, como eu baixei o volume aqui, não sai o som. Então tem um som mais médio, né? Que eu estou usando os dedos, pode usar a palheta. E aqui para cima, a chave para cima já tem um som mais grave. Dá pra gente tocar vários estilos, né, musicais, como o jazz, por exemplo, com essa guitarra. Essa guitarra ela tem tem um nome bastante envolvente no meio do estilo do rock and roll, né? Até a banda AC/DC usa muito, né? A Black Sabbath também, para quem gosta de rock and roll pesado mesmo, né? Ela tem um timbre muito forte nesse padrão de rock and roll, para se usar com distorção e tudo. Outro também, um outro artifício da guitarra bem interessante, que são os pedais de modulação e distorção, compressor, tudo isso que se usa em um outro momento. A gente vai abordar mais esse assunto. Mas enfim, as partes, né? Voltando aqui às partes da guitarra. Então essa é a chave que muda a ligação dos captadores, não é isso? Você pode combinar. Eu gosto muito dessa do meio aqui, que fica um som bem... puxando mais para o timbre da estrada, da guitarra estrada, daquela que eu acabei de mostrar. Esse é o escudo, essa parte preta é o escudo. O corpo sempre vem madeira maciça, né? Não é oca, como geralmente é os instrumentos acústicos, é uma guitarra elétrica. Esse é o braço do instrumento tem uma extensão bastante grande. No caso dessa guitarra, você pode tocar aqui bem na parte mais aguda e tem uma mobilidade melhor para você usar toda a extensão do braço, né? Essa é a escala do braço, porque tem muita gente que confunde o braço e já assimila o braço junto com a escala e tudo, mas são duas coisas separadas, né? Se a gente perceber, a gente vê aqui, ó, bem de pertinho, que tem uma divisória aqui, onde tem as bolinhas de marcação aqui das casas, tem uma divisória onde tem a escala e o braço, que são independentes um do outro. A escala fica aqui na frente, o braço é toda a composição do instrumento aqui, né, nessa região onde a gente aplica os acordes, as escalas e tudo. Tem o headstock, né, que em inglês chama headstock, mas tem muita gente que popularmente no Brasil chama de mão, né? Então essa é a parte da mão aqui, que vai onde fica as tarraxas. Tarraxas que elas são para afinar o instrumento. São detalhes bem óbvios do instrumento que a gente vê muito, mas é importante a gente detalhar para poder ter uma noção bem mais ampla do instrumento e explorar ele, né? Então tem a entrada com o captador, a entrada para a ligação elétrica, né? Você pode utilizar um cabo, um amplificador. Aqui eu estou usando um amplificador Fender, um Mustang Fender, que eu gosto muito do timbre dele. Ele vem também com algumas modulações e tudo mais. O corpo da guitarra, voltando para a guitarra, geralmente é feito em madeira sólida, mogno, cedro, alder, maple, basswood, marupá. Tem várias outras qualidades, né, de madeira para o instrumento. Aqui, como exemplo, eu tenho essa guitarra, mas tem várias outras guitarras que vêm com uma madeira diferente, não é isso? E pode estar em bloco único, né, que é a melhor, um bloco único, para mim, eu acho, né, e em 2 ou 3 partes,
divididas, o corpo pode estar assim também. Também é comum ter um tampo em lâmina de madeira, é ornamental, para beleza estética. Isso a gente vê muito isso. Então pode ser pintado em diferentes cores ou ainda estampado com desenhos. É protegido com verniz brilhante ou fosco. No caso dessa guitarra é um verniz fosco. Na outra guitarra que eu mostrei aqui agora no vídeo é um verniz pintado, né? Então, continuando aqui, é protegido por verniz, né? E o formato do corpo depende do modelo e do fabricante. Alguns podem ser maiores e pesados, outros pequenos e leves. Eu tenho como exemplo aqui essas duas guitarras, tem uma outra guitarra ali guardada que é uma Les Paul, que é uma guitarra que possui uma madeira mais pesada, então ela é bem pesadinha. Eu até deixei um pouco mais de tocar com ela, porque fica para levar assim, passar um tempo tocando com ela em pé, é bem para quem gosta é bom também, porque ela tem um som muito bom, né? A guitarra Les Paul. Mas essa SG eu acho mais é a minha preferida, porque além de ela ser maneirinha, ela também tem um som bastante pesado, o som, né? Mas ela é uma SG da Gibson, é um modelo SG. Essa outra aqui, que é um modelo Strato da Fender, então ela é bem comum da gente encontrar, tem vários artistas que fizeram muito nome, assim, fizeram muito, colocaram muito em evidência esse modelo aqui, né? Tem o Jeff Beck, o próprio Jimi Hendrix, se tornou muito famoso usando esse modelo de guitarra, Strato, né? Fender Strato. Então, dando continuidade aqui, eu já falei, né? Depende do modelo, né? Das guitarras, do formato, pode ser pequenos e leves, pode ser pesado também. No caso aqui a ponte, retomando a história da ponte, é um sistema complexo, com muitas variantes. Pode ser fixa ou móvel, essa ponte aqui, né? Pode ser fixa e pode ser móvel também. No caso dela móvel é quando a gente usa a alavanca, né? Para fazer alguns efeitos. Eu já usei bastante, mas no caso aqui eu não tenho um exemplo mais específico, como é o caso da Floyd Rose, né? Que é uma ponte que você utiliza muito em rock and roll, e não só no rock and roll, mas também em vários outros estilos, né? Sabendo usar o bom gosto, claro, evidentemente. Vamos aqui para... então ela pode ser fixa ou móvel, e dentro dos modelos móveis pode ainda ser o tipo Floyd Rose, que eu falei, né? Que permite uma flutuação maior da extensão das cordas. Então no caso, quando é a Floyd Rose, ela tem uma mobilidade aqui que faz com que as cordas elas fiquem moles, né? Fiquem moles, então dá um efeito bem interessante. No decorrer das nossas aulas aqui eu vou colocar como exemplo alguns guitarristas tocando usando essa técnica com a ponte Floyd Rose para aplicar esses efeitos no instrumento, né? Então vocês vão poder ver nas nossas aulas como isso acontece, né? Então, falando agora sobre o captador da ponte, que são no caso aqui são dois captadores. Então eu tenho aqui um captador da ponte que fica próximo da ponte, então ele recebe esse nome porque está aqui próximo da ponte. E temos um captador do braço, né, que fica mais próximo do braço aqui. Então, os captadores que transformam a vibração das cordas em sinais elétricos que são interpretados como amplificador para gerar som. Então assim, sem a eletrificação do instrumento, se você não liga ele, praticamente a gente não tem som, né? Só o som da própria madeira mesmo, né? Então dá pra gente estudar? Dá sim também, com a guitarra desligada, mas efetivamente não dá pra gente tocar, né? Assim, publicamente, com uma banda, a gente vai precisar realmente de um amplificador, de um ampli de guitarra, né? Uma caixa que ligue especificamente o instrumento, né?
Continuando aqui, os captadores eles podem ser single, que é simples, esses aqui. Eu tô só pegando a guitarra aqui rapidamente, mas é pra gente ter essa noção de comparação, né? Single, que é esses captadores mais simples, que quer dizer single, né? E os humbucker, que é esses duplos aqui, que a gente tem como exemplo dessa outra guitarra. Para um som mais aberto, com bastante agudos e definição, a gente pode optar por captador single, né, que é esse da guitarra Strato. E para um som mais encorpado, com bastante volumes de saída, baixo ruído e mais pesado, né, a gente opta pelo humbucker, no caso dessa guitarra aqui. Por isso que ela é tão associada ao rock and roll, né? Porque se a gente prestar atenção, praticamente todas as guitarras SG, principalmente da Gibson, vem com esses captadores humbucker. O captador da ponte, que é esse aqui, o captador da ponte ele está localizado próximo do ponto de fixação da corda, onde a tensão da corda maior é maior, né? Aqui onde a tensão ela é maior, porque ela fica fixa, as cordas aqui, né? São 6 cordas, elas ficam fixas puxando o tempo todo, e ele fica aqui num local onde as cordas ficam com mais tensão e possivelmente mais agudo. Então esse som, ó, é um som mais, digamos, estridente, né? Por isso tem essa captação do som mais agudo, né? É usado para fazer bases com distorção e solos, e soa bem aberto, a escolha típica para todas as vertentes do rock e metal, né? Nesse caso, aqui temos, se eu colocar uma distorção aqui, realmente vai ficar muito pesado o som agudo, né? Vou tentar colocar aqui uma distorção pra gente ter uma noção, né? Então é isso. Vê que tem um som muito presente, né? Na distorção, esse captador da ponte. E o captador do braço tem um som mais aveludado, né? Aqui a gente mistura os dois, ó. E tem um som mais aveludado, só o captador da ponte, que é essa chave aqui, ó. Vou colocar aproximar essa chave, é que muda o captador. Aqui no meio a gente tá com os dois ligados. Aqui embaixo é o captador da ponte e para cima o captador do braço, que fica com o som mais aveludado. Aí dá pra tocar jazz, uma música mais popular, música brasileira também, música potiguar, né? Também. E é isso, esses são os captadores, né? O captador do braço ele fica posicionado em torno de 1/3 do comprimento da corda, em uma região onde o grave é predominante, os casos que eu acabei de falar, né? O grave ele fica predominando aqui. Soa mais fechado, com bastante corpo grave e peso. É usado para limpar um pouco a distorção em solos rápidos e é uma boa escolha para definir melodias graves. Também é usado para solos lentos, expressivos e sons limpos nas melodias de jazz, como eu havia falado. Então, esse estilo do jazz se utiliza muito desses timbres mais graves, né? Então tem as roldanas, né? Onde a gente fixa o talabá, né? Que pode ser chamado também de correia. Tem essas roldanas aqui. A guitarra tem essa desse lado e essa desse outro. É diferente um pouco a localização das roldanas de modelo, diferencia de modelo para modelo, né? No caso, o modelo da Strato, a localização dela fica mais aqui na ponta e aqui, né? No caso, eu tenho aqui como exemplo para a Strato, né? Que já está com um talabá aqui, ó,
uma correia. Nessa primeira rodando aqui e na outra elas são localizadas aqui. É para tocar em pé devidamente, né? Não dá pra gente segurar o instrumento, até dá, mas fica desconfortável usar o instrumento sem esse artifício, né? Esse acessório no caso. Agora vamos especificamente para o braço, né? Nós temos aqui as casas, né? Que são os espaços, mostrando aqui bem de pertinho, as casas, que são os espaços que fica entre os trastes. Então a gente aqui já tem duas informações de cara, né, no braço, na escala do instrumento, que são as casas, onde a gente encontra as notas, e os trastes, que são divididos, né, por ser um instrumento temperado. No caso chama-se instrumento temperado quando se usa trastes. Os instrumentos não temperados são aqueles que a gente vê na orquestra, como violino, violoncelo, contrabaixo acústico, e no caso da guitarra elétrica é um instrumento temperado, com trastes que dividem as casas, certo? Então é isso, gente. Alguns detalhes a gente vai tirando dúvidas durante nossas aulas. Se vocês tiverem dúvidas sobre os nossos conteúdos, vocês podem colocar as dúvidas lá no grupo, a gente tira completamente, estamos à disposição. E até a nossa próxima aula. Eu vou tocar um trechinho aqui da música que a gente vai trabalhar durante esse curso. Uma das músicas que a gente vai trabalhar durante esse curso é uma parceria minha com o poeta Carlos Sérgio Borges. Eu vou tocar aqui um trechinho dela na guitarra, exemplificando como a gente pode começar a tocar. É uma música mais simples, música potiguar também, isso muito me orgulha. Então chama-se As Nuvens Passam. Enquanto ela canta, os cachorros passam com seus donos, o mar tão verde, de um céu nublado, e a ponta é negra. Para sempre. Obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.